Este é o programa número 100 do projeto Memória na TV. Um marco significativo na vida cultural e de comunicação de Santo André e do Grande ABC, e do qual nos orgulhamos bastante por participarmos, não meramente como apresentador, mas fazendo parte de uma equipe de técnicos, de produtores, de jornalistas, de gente que está muito afim de levar para a TV do Grande ABC a memória da região. A memória que no dia a dia é publicada no jornal, que é publicada em revistas, mas que aqui está na televisão mostrando um pouquinho do que se faz em termos de história na nossa região. E com muita alegria nós recebemos a presença de dois jornalistas. Luciano Somenzari, que é o coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André, a qual o programa Memória na TV é subordinado, e o nosso diretor, o Sérgio Correia, o diretor do Memória na TV. Luciano e Sérgio, eu estou muito feliz, realmente estou muito feliz, contente, né? E divido com vocês essa alegria. É uma satisfação para mim estar aqui, claro, a gente que começou, tem assistido o início, desde o começo nós assistimos o início do programa, a gente idealizou um trabalho danado para poder conceber esse formato, esse tipo de programa, proposta como a gente vem fazendo. Então, para mim, é uma realização, né? Então, aqui, esse 100º programa, de fato, é a melhor coisa que a gente podia ter hoje, né? Nesse programa. Porque a gente fala assim, né? 100 programas. O programa é de meia hora. Então, nós temos 50 horas de gravações mostrando fotografias, documentos, mas principalmente a fala das pessoas, o rosto das pessoas, os protagonistas dessa história. Gente que ajudou a construir a memória do Grande ABC. Sérgio, eu sei que você pensa assim também, não é verdade? Eu estou muito contente de estar aqui hoje participando desta grande festa e, na verdade, nós temos uma surpresa para você hoje. Sabe qual é? Essas coisas não. Hoje você não vai ser o apresentador do programa, hoje você vai ser o entrevistado. Então nós vamos trocar de lugar e você vai ser, junto com o Luciano, um dos nossos entrevistados desse 100º programa Memória na TV. Vamos lá? Vamos trocar de microfone? Vamos. Pessoal, olha, isso não é truque de televisão, não. Realmente eu estou sendo surpreendido. Eu falei, o que eu vou perguntar para esses caras, né? Muito bem, agora sim, funções devidamente trocadas, nós estamos recebendo o Luciano Somenzari, que é o coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André, e o nosso querido e legendário Ademir Médici, apresentador do programa Memória. Hoje estamos comemorando a 100ª edição do programa. Muito bem, eu gostaria de perguntar ao Luciano, o Ademir ele fez até uma menção ao Eduardo Luiz Correia, aqui, que foi o idealizador do programa e que hoje está em Brasília. Então, gostaria de perguntar aqui ao Luciano, como é que surgiu a ideia do Memória na TV, Luciano? Bom, a gente sempre teve essa intenção, e aí eu conversava muito com o Eduardo na ocasião, de fazermos televisão em Santo André. A gente sabe que o Grande ABC ele tem algumas limitações com relação a esse tipo de meio de comunicação. Então, Santo André, o Grande ABC, de uma maneira geral, ele está muito refém das grandes televisões, das grandes emissoras que estão em São Paulo. E tem uma dificuldade, inclusive técnica, de se estabelecer um canal de televisão aqui no ABC, em Santo André. Então, assim, por que não nós, poder público, não fazermos, ou começarmos um projeto, ainda que seja piloto, de se fazer televisão em Santo André? Então, temos alguns instrumentos, temos alguns canais e podemos explorá-los. E foi assim que nasceu. Então, vamos começar do começo. E a gente deu o primeiro passo. E esse programa, por exemplo, é o resultado desse primeiro passo, né? Ele veio se consolidando, a gente foi aprendendo, começamos sem know-how, né? Fomos adquirindo know-how no decorrer do período. E a gente tem hoje um programa estabelecido, reconhecido, graças aos técnicos, graças às pessoas que trabalham, a toda a produção, e ao Ademir, que veio dar um upgrade, vamos dizer assim, no nosso programa de televisão, que é um programa público, um programa, né, da nossa prefeitura e que fala com os nossos munícipes. Então, foi essa ideia de se fazer televisão que no Brasil ainda é difícil, né? É muito caro, mas a gente, batalhando, consegue. Ademir, você aí um jornalista há muito tempo, acostumado com a imprensa escrita, como é que você recebeu esse convite e esse desafio de apresentar um programa de televisão?
Olha, foi um convite honroso e um desafio muito forte. Você ficou com medo, deu friozinho na barriga? A minha primeira preocupação, eu até comentei com o Eduardo na ocasião, foi tentar, né, imaginar o seguinte: como é que vão passar na televisão aquilo que a gente faz na mídia impressa, no Diário do Grande ABC, numa coluna que já completou 20 anos, né, de publicação diária. Então essa foi a preocupação. E ele até falou assim: não, se você trabalha com imagens, vamos levar as imagens. Se você trabalha com a memória oral, entrevistando as pessoas, vamos levar as pessoas. E a preocupação então foi ir atrás desses personagens. E foi muito fácil, né? Eles estão muito presentes, homens e mulheres, com experiência ou não experiência, os estudantes também, o pessoal das universidades locais, das faculdades, e nós fomos trazendo e fomos aquilo que o Luciano colocou, adquirindo um know-how aos poucos. Agora, me parece que teve uma experiência bastante interessante no primeiro programa, que trouxeram um convidado, vocês tinham definido um assunto, uma pauta para o programa, e trouxeram, você fazia uma pergunta e o convidado respondia outra coisa, que ele veio preparado para um outro assunto. Como é que foi essa história? Então, Valdenizio Petrolli, a produção, o apresentador, todo mundo inexperiente, foi o primeiro programa. Quem eu vou convidar? Meu irmão, Valdenizio Petrolli, é uma pessoa que eu tenho uma convivência há muito tempo, e seria muito fácil conduzir o programa, porque eu conheço o pensamento do Petrolli, ele conhece o meu pensamento. Só que o Petrolli não foi devidamente instruído, né, para o programa. Ele sabia que era na TVT, TV dos Trabalhadores. E ele trouxe, então, todo um arsenal ligado ao movimento sindical da região. E a pauta era sobre? Os primórdios da região, né? João Ramalho, a Vila de Santo André da Borda do Campo, um programa sobre o quinhentismo. Quem poderia falar sobre o quinhentismo nesse primeiro programa em Santo André? Seria o Valdenizio Petrolli. Então eu perguntava do quinhentismo, ele falava da greve dos metalúrgicos. Se a gente tivesse essas imagens, nós teríamos, então, esse seria o programa número 101. Porque quando terminou, nós começamos tudo novamente. E aí deu certo. Então, quer dizer, vocês tinham definido uma pauta e o entrevistado veio preparado para outro assunto. Para outro assunto. E foi muito importante isso. Sabe por quê, Sérgio? Que aí nós descobrimos que bastava bater papo. Não era necessário ter uma preparação. Né? A conversa vai fluindo ele veio normalmente. Devidamente sem um preparo. Ele se preparou para falar sobre sindicalismo. E o tema era outro. Então nós fizemos aquilo que nós fazemos há 20 anos, há 30 anos. Conversar sobre essas figuras, né, quase mitológicas do quinhentismo e mostrar que a Vila de Santo André da Borda do Campo foi uma cidade. A Santo André atual é uma outra cidade. Então são duas Santo André e duas histórias. Uma história importante do povoamento da região lá nos primórdios do Brasil e a nova Santo André que surge a partir da passagem da Estrada de Ferro em meados do século XIX. Muito bem, nós estamos recebendo hoje no 100º programa Memória na TV, Luciano Somenzari, coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André, e o nosso apresentador Ademir Médici, apresentador aqui do programa. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, no próximo bloco, você acompanha um making-off do programa. Até já.